Olá, desbravadores e desbravadoras! Iniciando o quarto episódio do podcast Fatia no Futuro. Podcast que te faz pensar o que a gente vai ser daqui para frente. Como é que eu vou pagar meus boletos amanhã? Será que vai estar frio? Será que vai chover? O pneu do meu carro vai furar? E o meu planejamento estratégico, como está? E hoje a gente tem a presença aqui, além do Cris Quadri. Muito obrigado. Seja bem-vindo, Cris Quadri. Novato na comunicação. Nós temos a Camila, da Serviços Administrativos ou correspondente da UPIA. Muito bem. E o Samuel, da Delazare. Delazare ou Delazare? Delazare. Muito bem. Não esqueçam de curtir e compartilhar nossa página no YouTube ou no Instagram. Quanto mais curtida, mais o teu dedo vai gastar, mas é isso aí mesmo que tem que fazer. Compartilha com teus amigos, com teus inimigos, com teus concorrentes, com quem trabalha contigo. Enfim, importante a gente ter visibilidade e trazer um conteúdo bacana para vocês. Vou começar com a Camila. Camila, te apresenta para nós da onde tu veio, Para onde eu vou. Para onde eu vou. Fica bem à vontade. Eu sou a Camila, então, eu sou natural de Encantado. Eu já moro em Lajeado há uns 20 e... Deixa eu ver a idade do meu irmão. Uns 22 anos, mais ou menos, eu já moro aqui em Lajeado. Eu vim para cá, eu tinha uns 15 anos. Então, a minha carreira profissional praticamente toda aqui em Lajeado. Então, eu sou casada com o Diego, eu sou mãe da Bianca, do Matheus e do Luca. Temos que trocar a ordem. É muita gente. E eu trabalho como correspondente bancária. Eu sou formada em jornalismo pela Univates, eu me formei em 2012. E no ano que eu me formei, eu saí da área e aí fui trabalhar com a questão de financiamento bancário, porque os meus pais têm lotérica, então a Caixa abriu a oportunidade para esse nicho, que até então era novo, não era explorado, e a gente viu uma oportunidade de negócio. Então, eu saí da área, não deixei de utilizar o que eu aprendi, o que eu estudei, mas de uma maneira diferente, né? Então, para ajudar as pessoas a realizarem o sonho da casa própria. Que legal. Nós falávamos sobre realizar sonhos num outro episódio, né? E entrou a questão da casa própria. Realmente é um sonho... É um baita sonho. É um baita sonho. Quem conquista, uma alegria. E o Samuel constrói. E o Samuel constrói. Tudo bom, pessoal? Prazer estar aqui com vocês aí. Vamos tentar colaborar com esse podcast. Aí é novo pra gente, mas a gente acho que vai sair bem, né? Eu sou o Samuel Delazare, então, eu sou engenheiro civil formado, né? Desde meu pai contador, desde que eu era pequeno, investia na construção civil. E isso despertou em mim um interesse por obras, por projetos, né? E aí, então, me formei na Unicinos, em 2007, como engenheiro civil. Fiz pós-graduação, trabalhei em grandes consultoras aqui da cidade durante anos na área de projetos, né? E desde 2010, então, junto com o meu sócio, Demetrio, a gente fundou a Dinamize Engenharia, né? Que até então atuava no ramo de projetos, começou a atuar também no ramo de construção, onde a gente levou essas duas em paralelos, tanto a parte de projeto quanto a parte de construção, até mais ou menos a pandemia, né? E ali na pandemia, um pouco antes também, a gente já construía, mas não em grande escala, né? E a pandemia, que a gente pensou que daqui a pouco a gente ia poder ficar mais tranquilo e tirar umas férias, aconteceu ao contrário. Aqueceu a construção civil de uma forma que a gente não esperava. E a gente aproveitou isso, então, e se dedica de 5 anos para cá exclusivamente à construção civil. E estamos aí para esclarecer dúvidas, para trocar ideias. E é um ramo bem interessante e muito importante na vida de todos, né? Todo mundo tem que morar em algum lugar, né? Usando esse teu link, né, na pandemia, sentir o mercado aquecido também foi um dos momentos em que a gente mais financiou. Todo mundo queria reformar, todo mundo queria comprar casa, todo mundo percebeu que a sua casa ficou pequena, queria para uma casa maior. Então, foi um momento que todo mundo achou, nossa, vai, né, parar, o que a gente vai fazer, de onde vai tirar dinheiro? Mas foi um momento muito, muito aquecido. Até foi quando tu fez a minha casa na pandemia. É verdade. E o pessoal parece que na pandemia ali pensou, vou morrer com dinheiro no banco, né? Vamos
vamos realizar alguns sonhos, né? Então teve esse... E na época ainda eu e meu sócio, a gente era engenheiros da Caixa, a gente fazia avaliações, né? Na época ainda. E aí o mundo estava parado e nós, Porto Alegre, Caxias, Lajeado, todo mundo em home office, né? E nós ali na linha de frente, né? Então a gente não parou, mas a gente viu que em todos os cenários possíveis, o imóvel, a construção civil, ela é super segura a médio e longo prazo, não tenha dúvida nenhuma. Deixa eu comentar, talvez eu esteja enganado. Na época da pandemia, o fato das pessoas ficarem mais tempo em casa fez com que eles observassem a casa deles no sentido de que poderia ser um pouco diferente. No sentido crítico. Exatamente. A gente percebeu isso. Né? Isso também influenciou? Influenciou muito. Teve gente que fez reformas. Teve gente que se separou. Muito. A gente tem um processo dentro do financiamento que se chama assunção de dívida, que é quando um casal financia e se separam e um fica com o imóvel. Toda semana tinha processo de assunção de dívida. A gente ainda brincou, o pessoal ficou mais tempo junto, né? Acabou que... Mas essa questão de perceber a questão do espaço na pandemia, nós tínhamos uma ideia de construir, e na pandemia, vamos fazer o projeto. Daí, no ano seguinte, a gente entrou com a construção, porque a gente também percebeu que o espaço da casa estava ficando pequeno, a gente estava num espaço um pouco maior, e os clientes da mesma forma, o mercado... A gente percebeu no primeiro momento, foi o ramo moveleiro, que deu uma aquecida. E a gente percebeu também o pessoal saindo de construções verticais e indo para condomínios, principalmente, não foi só em Lajeado, o litoral também teve muito isso, né? Os condomínios, eles explodiram no litoral, e na nossa cidade também. Muita gente consumia apartamentos, viu que nessa época de pandemia ali, tu estava restrito àquele espaço. E tu tendo uma casa, tu tem um pouquinho mais de liberdade, né? Então, teve uma migração grande para os condomínios. E como a gente era uma consultora um pouco mais, vamos dizer assim, com não muito volume de obra, isso nos favoreceu, porque com isso o pessoal começou a construir casa, que também era um nicho que nós estávamos melhor posicionados na época, isso também ajudou. Hoje a gente faz edifícios verticais, mas a gente ainda não abandonou a questão das casas, né? Essa questão que tu falou... De alto padrão, de médio padrão, de baixo padrão também, né? Essa questão que tu falou de migrar para a praia, né, litoral, o home office possibilitou isso, né? Porque tu tava lá, não tinha como tu trabalhar daqui a pouco no teu ambiente, né, físico. Trabalhava de casa, isso possibilitou que as pessoas também fossem buscar outra qualidade de vida. Até as próprias crianças tinham que estudar, tinha aquela flexibilidade de estudar via online, enfim. Então, isso também faz parte desse movimento todo, né? Vocês tiveram uma transição no início mais casas, residências unifamiliar, né? E depois para prédios ou... É uma tendência natural isso, né? Mas a gente começou, na verdade, com casas geminadas e sobrados, Minha Casa Minha Vida. Porque é o lugar... Eu fui um dos primeiros, aí, antes de ter a Dinamize, lá em 2006, 2007, que a gente começou... Até antes de me formar, a gente começou a fazer esses sobrados, essas casas geminadas e sobrados geminados também, né? Até aproveitando, não é germinados, né? É geminados, é um igual ao outro, né? Não um que nasce do outro, né? Isso é uma coisa que o pessoal confunde bastante. Então a gente começou nessa linha do Minha Casa Minha Vida, que realmente ela explodiu na época, né? Aí depois a gente começou a ir para casas, né? Casas de alto padrão, construído para terceiros, né? Que estava um momento bem propício. E após isso, então, uma tendência natural é começar a ir para o vertical. Só que o vertical a gente já podia ter começado há muito tempo atrás. Só que sempre tem que ter a certeza, não é tão simples, envolve grandes valores. A gente sabe que o mercado ele depende muito do financiamento imobiliário, do dinheiro do investidor. Não é um mercado do vertical, não é um mercado e dos grandes projetos. É um mercado que tu depende dessas pessoas para financiar o teu negócio, certo? Não é alguém que, por exemplo, colocando... É muito poucas as pessoas ou as consultoras que colocam o dinheiro próprio na construção de verticais ou de até horizontais de grandes proporções, né? Porque às vezes se torna não tão viável, né? Então, importante por quê? Porque tu tem uma demanda de pessoas que precisam para morar, essas pessoas ou se organizam ou financiam para poder, então, pagando a parcela, no futuro ter o seu imóvel, né?
Então, o vertical era uma coisa que a gente tinha muito conhecimento técnico, fazendo obras para terceiros, vários edifícios na cidade, mas da parte técnica e de obra. E aí a parte como empreendedor, a gente sempre tinha um gestor, principalmente, também tinha um pé atrás, porque a gente sabia da dificuldade que os nossos clientes tinham para tocar os seus empreendimentos. Não é nada fácil, mas ao mesmo tempo assim eu sempre brinco, né? Ainda bem que não é nada fácil, porque senão todo mundo faria, né? Qualquer um faria. O setor da construção civil, imobiliário e lajeado, principalmente no Vale do Taquari, ele é muito forte. Teriam um dado, ou vocês, uma estatística de 50% investidor e compra individual, ou é 40% investidor, enfim, porque Lajeado se destaca muito nisso, né? A gente vê prédio e Lajeado é diferente de qualquer outro lugar, assim, da região. O mercado é muito aquecido, né? Mas eu acho que essa questão da demanda, eu acho que a questão de investidora é mais para a tua área, né? Nós, assim, o público final que vai comprar, lança um edifício, o público final não compra, né, o do financiamento, por exemplo, logo, né, de largada, assim, às vezes o investidor vai comprar, vai financiar lá no final da obra, então isso depende mais, mas eu acho que hoje o teu mercado é muito investidor ainda. Ou por exemplo, o mercado do Minha Casa Minha Vida, geralmente não é o investidor. É o público final. É o público final. Isso. As casas também, na grande maioria, as casas podem ser de médio ou alto padrão também, é o consumidor final na sua grande maioria, tá? Mas os verticais não. O vertical vai muito para o investidor, no mínimo 50%, tá? Porque também Lajeado é uma cidade de serviços, onde é que tem muito profissional liberal, tem muito profissional individual que gera bastante valor agregado, que o médico, o dentista, o advogado, o próprio engenheiro e entre outros. Então, com isso, por ser um setor de serviços, esse pessoal acaba investindo na construção civil porque ele é seguro. A médio e longo prazo, nada substitui. Eu sempre brinco, se não cair uma bomba em cima do... Não termina, né? Nunca vai terminar. Claro que a gente tem que pensar sempre, o investidor pensa em cidades prósperas, né? Sim. Não vou citar outras cidades, mas tu vai pegar uma cidade interior e Lajeado, por exemplo. Lajeado é uma cidade que tem mais... crescimento e procura por serviços, a gente tem universidade, indústria, comércio muito forte, então toda isso hora aí... chega e sai, né? Chega e sai, gente. Isso, fomenta muito a economia no local. Tu tem, por exemplo, alguém que quer fazer uma residência em medicina que vai ficar 4, 5 anos, que vai comprar um imóvel, porque às vezes vale mais a pena comprar do que ficar pagando aluguel, aí depois já revende, ou já compra, ou deixa aqui para alugar, então tu tem a cidade é muito dinâmica. A gente sempre brinca que Lajeado é uma terra de oportunidades. Tu pode chegar aqui sem ser ninguém, mas se tu quiser trabalhar, tu vai conseguir te colocar. Mas tu tem que querer trabalhar. A cidade permite tu buscar isso. Assim, Lajeado, eu trabalhei com a prefeita Carmen Regina, e aí ela usava muito uma palavra que era pujante, que Lajeado era uma cidade pujante, que vai para frente, que empurra, que prospera. Então, isso é de fato. As pessoas que buscam prosperidade, que buscam trabalhar, elas encontram isso aqui. Nosso povo é um povo muito trabalhador e, ao mesmo tempo, investidor. Eu acho que ele investe mais em imóveis do que em poupança. Outra coisa que tem bastante investimento na cidade é os terrenos, né? Isso já é histórico. Muito porque muitos empreendedores começavam a lançar e tinham oportunidades de compra de terreno, comprar um terreno a longo facilidade prazo, da compra, né? Que sempre foi melhor do que poupança, que sempre foi o básico aí da nossa região. Existem outros investimentos hoje, né? Sempre existiu, mas hoje mais ainda, só que o imóvel ainda, eu creio, eu tenho a médio e longo prazo, ele supera a Bolsa de Valores, supera um monte de coisa, né? Tem até um dado que eu estava lendo esse dia na Exame, acho que foi, eu não me lembro agora qual a revista, que 90% dos milionários do mundo, em algum momento da vida, para se tornar milionário, investiram não que eles ganharam dinheiro com a construção civil, eles ganharam dinheiro trabalhando, investiram na construção para depois para virar os grandes milionários que são hoje. Mas tu vê o filme aquele, o do McDonald's, né? A Fome de Poder, se eu não me engano é o nome. Qual foi a grande sacada? A construção, né? Foi a parte imobiliária. Então, eles ganham dinheiro hoje não é vendendo hambúrguer, né? É construindo e alugando para as franquias, né? Ali que eles ganham dinheiro. Ainda não consigo construir para botar todas as Chef-Leon no alugar os prédios. Tu tem várias oportunidades na tua frente. Tu tá cercado na mesa aqui de oportunidade. Olha aí. É só tu dizer o primeiro sim. Né? Mas falando um pouquinho, né, de construção civil, patrimônio, eu acho que
A cidade, vamos falar um pouquinho assim, ela foi devastada, né? Mas ao mesmo tempo está sendo reconstruída. A gente sabe que, né, todos nós trabalhamos nesse setor, a gente sabe que nem todas as pessoas vão ter a condição de voltar a ter uma estrutura, né? Daqui a pouco a gente sabe de casas que valores de milhões, que pegou água, que de certa forma se desvalorizou, né? E a gente sabe hoje, quando tu fala num imóvel, tu investir, também tem que se cuidar desse risco. Tu falou de cair uma bomba, mas tu também hoje, na nossa região, tu tem que estar ciente de onde tu está construindo, né? Claro que a gente não sabe se amanhã ou depois vai vir uma enchente maior ou menor, ou nunca mais venha, mas enfim, mas também é importante tu estar atento nesse mercado e para isso também, né, ter a expertise. Daqui a pouco, esse engenheiro vai me falar como tem que fazer minha casa, vou estruturar assim, né, vou fazer dessa forma. A Camila vai dizer, aqui tu não pode financiar, ou aqui tu pode financiar, porque aqui não vai poder pegar. Enfim, o que vocês vê dessa parte da enchente hoje, de desafio no mercado de vocês? A enchente é um desafio interessante, mas ao mesmo tempo, Lajeado só pegou 16% mais ou menos da área da cidade que pegou enchente. Essa é histórica, no caso, né? Nesses 16%, eu acredito que 12% sempre pegou água. Até a cota 27, que a gente chama, que é a nossa cota de inundação tradicional, né? Então, nessa cota existe um mapa da cidade que sempre vai garantir a pessoa de que ali é um problema, inclusive, para a Caixa não financiar. Exatamente. Ou para outros bancos, né? Então, isso é um desafio. Todos os bancos trabalham com cotas ali, né? Só que, ao mesmo tempo, existe uma migração que também é importante por questões de... vamos supor assim, eu comprei um apartamento ou uma sala comercial e pegou água, ou não na sala, nem no apartamento, mas no prédio, embaixo, né? Tem um contratempo, obviamente. Eu vou sair e vou querer, eu não quero mais. Vou sair e vou para um lugar mais teoricamente seguro, né? Numa cota mais elevada. Ok, vou ter que desprender um dinheiro. Isso também aconteceu para nós em maio. Aumentou de novo a demanda. A gente achou agora vai ser um caos. Não, pelo contrário. Aumentou a demanda. Só que o que a gente está vendo hoje? Os imóveis, a região que pegou água tem regiões nobres também, né? Em termos de centro, etc. O pessoal hoje, quem vai alugar numa área que pegou água, por exemplo, questão profissional, ele vai estar ciente que ali pegou água. Só que também vai estar pagando um imóvel mais barato. Entende? O imóvel tem que estar precificado, tá? Então ele paga um imóvel mais barato e já está ciente, assumindo o risco. Pode fazer um móvel. Existem imóveis hoje de PVC. A gente que imita igual ao MDF é PVC, resistente à água. Tu vai fazer um plano de ação se a água chegar. Então eu acho que a gente está num momento de adaptações, tá? Obviamente que todo mundo, a grande maioria, não quer ficar. Ninguém quer uma residência que pegue água, né? Principalmente residência, né? Residência é um pouco mais delicado nessas áreas, tá? A residência que tu vai, né, para tu morar. Exato. Agora a parte comercial é um pouquinho relativo. A hora que não tem água, tem movimento. Zonas centrais, né? E também locais que pegam água em qualquer enchente, também isso a gente tem que... como a gente não vai conseguir evitar essas enchentes, nem fazer diques ou muros que nem tem em Porto Alegre, a gente tem que se adaptar. Talvez mudando, saindo dessas zonas residenciais e essas zonas utilizando, junto com prefeituras e outros órgãos, para outras atividades e não residencial. Então, acho que a atividade residencial realmente ela tem que sair dessa parte aí. Né? Até para não dar ônus para o município, a pessoa fica sempre vulnerável. E sempre aquele sufoco, né? Onde é que tinha uma zona alagada, pode virar um parque. Esse parque pode servir de um piscinão, por exemplo, para diminuir a questão da enchente, assim, os volumes grandes de água, de drenagem. E depois, quando ela está seca, ela pode ser uma pista de skate, ela pode ser outras coisas. Até o que a prefeitura fez hoje, aqui, né? Adaptou a parte ali embaixo, né? Eu vejo o valão ali eu sei que tem muita gente tá colocando colocando dinheiro público num lugar que pega água, mas vai deixar a cidade agora abandonada naquele local? Não, talvez uma praça pública, esse tipo de atividades adaptadas à enchente é uma opção, né? Então, a parte da construção civil, ela movimenta com isso, tá? Movimentando com isso, todo mundo sai ganhando. Né? Até eu acho assim, Lajeado se recuperou muito rápido, né? Assim, sim. Sofreu muito, mas da mesma forma que sofreu, levantou e vamos embora, né? A gente vê que outras cidades menores e com menos demanda econômica, daqui a pouco, sofreram mais, né? O pessoal não perdeu emprego. A gente passa assim, todo mundo precisando de funcionários, a mão de obra hoje a gente percebe que está muito difícil de tu conseguir, né? A gente percebe o pessoal vem, fica 2, 3 meses, já não quero mais. Então, assim, o que colabora também para isso, né? Não sei se é excesso de benefícios ou o que as pessoas daqui a pouco
não buscam, né, tanto assim se manter ou trabalhar um pouco mais, que essa mão de obra está escassa. A gente enfrenta hoje uma escassez de mão de obra, mas não é só mão de obra qualificada, é toda e qualquer mão de obra, né? Pode passar, as pessoas botam, as empresas, estamos contratando, né? E não vai lojado, precisa, né? E tivemos também muita imigração. Pessoal que saiu de outras cidades que pegaram Cruzeiro, Arroio do Meio, que estão vindo para Lajeado, né? Já que vão ter que investir no novo imóvel, muitos pensam, então eu vou morar num lugar que pelo menos eu tenha mais acesso a restaurantes, a trabalho e a outras coisas. Então Lajeado se beneficiou muito com isso, tá? O pessoal teve essa migração. Então, geralmente os polos vão ser favorecidos, né? E é aquela história, alguns são prejudicados, mas tem ajudas, tanto de governo quanto de outras entidades. E, por outro lado, também a economia ela vai continuar girando e ela precisa continuar até mais do que antes, para poder, né, até o governo arrecadar mais impostos. Ter poder de consumo. E poder ajudar um pouco mais. Comprar mais. Independente de lado político ou não, é sempre importante esse auxílio, tanto federal, estadual e municipal, né? Então eu vejo que eu tinha certeza que a gente ia sair mais forte, porque a gente entrou tanto na pandemia, mas principalmente nas enchentes. E eu acho que a gente saiu mais forte, com certeza. Há uma demanda grande de construções de alto padrão, né? Mais do que já tinha, como é que tu avalia isso? Ou a Camila também no negócio dela. Mesmo as que não têm alto padrão, elas estão mais sofisticadas ou elas vão servir para uma moradia mais básica, assim? Eu acho que hoje as pessoas buscam muito essa questão. O alto padrão virou ele é mais tangível. Hoje acho que ficou mais acessível o alto padrão. Independente da faixa lá do empreendimento. Né? Exato. Eu acho que as pessoas desenvolveram mais essa questão de querer imóveis melhores. Minimamente... Desde o piso, de um acabamento, de uma janela, de um revestimento. Assim, as pessoas buscam isso hoje, indiferente da faixa de renda. Mas o alto padrão, na pandemia, foi uma época que a gente praticamente só financiava imóvel de alto padrão. O ticket médio de financiamento, sim, era na faixa dos R$500 mil. Então, foi um mercado muito aquecido. Nós estávamos com uma taxa de juro muito atrativa. O mercado estava muito aquecido. Eu tive um cliente aqui, eu lembro que ele contratou um crédito imobiliário por taxa de 6%, e não era Minha Casa Minha Vida, era outra linha de crédito. Então, estava muito bom, foi um mercado muito, muito aquecido. Hoje, a nossa realidade é outra. Né? Então, o pessoal que hoje busca o alto padrão, que quer financiar, claro, ele tem que desprender mais valor, porque a taxa de juros está bem maior, as condições dos bancos hoje financiam cotas menores de financiamento, então ele tem que ter um recurso próprio um pouco maior, e aí o consórcio também acaba sendo uma saída para isso, né? Porque o cliente vai esperar o banco, algumas modalidades a gente também não está conseguindo financiar, né? Tem condições, tem algumas restrições, enfim, e aí acaba partindo para o consórcio. Hoje, né? Ele está muito em alta, né, Cris? Como a Camila falaste, né, da questão da taxa Selic, que aumentou, fez com que as pessoas também criassem um pouco mais de consciência. Por mais que a gente vive num lugar, que a gente falou antes também, né, no podcast, que a gente é muito imediatista, né? A gente gosta, tu vai lá, tu olha lá, pô, quero comprar, gostei, cabe no meu bolso a parcela, não sei, não quero saber quanto custa, mas a parcela... A gente vende uma parcela, né? A gente vende a parcela que cabe no bolso. Então, assim, o que é? Eu sempre falo, né? A gente tem feito alguns encontros para clientes, né? Que a gente fala um pouco demistificando um pouco o consórcio, mas a gente não é contra o financiamento, pelo contrário. Muitas pessoas é a forma de tu poder entrar na tua casa ou de tu comprar o teu primeiro carro. Daqui a pouco, tô lá, eu sempre falo, tu e tua esposa, tua esposa está grávida, tu vai ter que comprar um carro, a moto já não dá. Então, tu financia, resolve o teu problema, tu precisa do carro. A casa, vou ficar morando de aluguel, financia. Daqui a pouco, sim, tu pode utilizar o consórcio em paralelo para quitar teu financiamento habitacional. Então, assim, tem se tornado o consórcio algo que as pessoas têm refletido, que antes talvez olhavam com maus olhos, né? Porque também, claro, obviamente existe picaretagem em todo o mercado. Sim. Né? Então, assim, existe às vezes que as pessoas acabam puxando para baixo algo que... E o consórcio a gente tem que aproveitar, porque ele é uma ferramenta brasileira e ele serve para diversas coisas. Ele é uma forma também de eu já tenho minha casa, tenho meu carro, por que não pode fazer um consórcio? O consórcio é um
financiamento. Eu sempre trabalho o consórcio como sendo uma poupança, né? Isso, melhor do que uma poupança. Eu digo assim, as pessoas às vezes não têm o hábito, que precisa ter sempre aquele carnezinho, tem sempre uma coisa para pagar. Faz um consórcio, tá lá o dinheiro, né? E aí também tem sempre aquela, tu tem que alienar um bem, alguma coisa, quando tu é contemplado. Não tem essa obrigatoriedade. Então, assim, entender como funciona também, também é importante para o cliente quebrar. Em algum momento ele vai poder utilizar. Eu tive um consórcio e aí nós fomos contemplados ali na época da obra da casa, aquela, né, apertado assim. Nossa, daí a gente esperou 6 meses, pôde resgatar o dinheiro, usou para pagar os boletos e veio embora. Mas era um dinheiro, a gente pagava, estava lá todo mês e quando precisou, apareceu. E hoje eu tento falar assim, hoje com mais expertise, hoje tu não precisa fazer, vou fazer só para me guardar. Também dá, mas hoje tu consegue ter linhas que te dá uma rentabilidade maior do que o investimento. E não necessariamente que tu tenha que comprar algo. Tu pode contemplar a carta e vender. Tu pode utilizar para te reformar a tua casa. E que nem eu te falei assim, hoje o financiamento realmente ele é algo que te torna mais próximo, mais rápido da tua casa. Para quem não consegue esperar, financia. Eu não vejo, né, o consórcio é concorrente do financiamento. Não. São complementares. São complementares, né? Então, assim, cabe do teu tempo de vida e da tua necessidade. Consegue esperar? Consórcio é melhor, não vai pagar juros. Mas precisa entrar, está pagando aluguel? Então, transforma o teu aluguel na parcela. Vai pagar um pouquinho mais, mas em algum momento vai ser teu, né? A partir do momento que tu é sorteado, o consórcio se torna o melhor negócio do mundo, né? Nossa. E não sendo sorteado, tu tem como forma de poupança e também é uma forma de... Depois o poder de compra do consórcio vai estar sempre atualizado, né? Isso também é importante. A gente sabe que a gente sempre, enfim, no banco a gente também tinha consórcio para vender. Aí quando a gente, como é que eu vou oferecer o consórcio para o cliente? Porque meu cliente só quer comprar financiamento, meu cliente só quer ser imediato. É a cultura do brasileiro, né? Mas aí se tu for fazer a conta, joga lá na planilha, quanto vai te custar o financiamento, quanto vai te custar o consórcio, não tem comparação. O consórcio é muito mais barato. Sempre vai ser vantajoso, independente da taxa de juros, Exatamente. Né? Mas com a taxa de juros alta, o consórcio ele se torna, vamos dizer assim... A menina dos olhos, né? A menina dos olhos de ouro. Né? E essa taxa... Ela pode baixar, mas ela não vai baixar de uma forma tão rápida, ela vai gradativa, né? E eu acho que cada vez mais o consórcio vai se inserir nisso aí, né? Nós até temos procuras de... Isso tu não ouvia há 5, 6 anos atrás. Agora tu ouve, eu tenho um consórcio que está para contemplar, gostaria de colocar, estou no final das minhas parcelas, ou vou dar um lance para contemplar. E isso é importante porque na construção de casas, por exemplo, a gente pode usar durante a construção. Tem alguns consórcios que até um edifício, um apartamento, durante a obra, ele vai liberando dinheiro conforme a obra vai andando. Então tem N possibilidades, né? Eu acho que é um mercado que tem que se qualificar, né? Então, se tu pensar o nível que vocês estão aqui hoje, eu sei que eu conheço o Cris aí, eu acompanho ele, tá acima de uma normalidade do pessoal de consórcios que eu tinha na época do meu pai, né? Era aquela ideia de picareta que às vezes que tinha, que eles acham que escondendo alguma informação eles vão conseguir vender. Acho que quanto mais informação, melhor. Quanto mais informação, melhor. E tem outras possibilidades, alavancagem de patrimônio... E assim vai, né? E sabe que até eu entendo que os profissionais do mercado imobiliário, por exemplo, a gente trabalha em questão de corretores. Então, quanto mais entende, o corretor, não vou querer vender porque é com consórcio, porque não sabe como funciona, porque vai demorar, porque até que o vendedor vai receber, aí eu vou demorar para receber minha comissão. Então, assim, é bom que todo mundo que trabalha ali entenda também como funciona, que sabe que não é, né, um bicho de 7 cabeças, assim, que tu tem quem vai te auxiliar. Então, essa parceria, esse entendimento, acho também interessante que todo mundo que trabalha no mercado tenha. Né? Para além do consórcio que a gente estava comentando, voltando agora para a construção civil e, enfim, o crescimento da cidade de Lajeado, ele está se dando em qual direção? Numa velocidade maior? É mais para a área do São Cristóvão para lá? É mais para São Bento? É mais para Moinhos d'Água, conventos? Vocês Depende vamos dizer, da faixa de renda, tá? Média, alto padrão, direção São Cristóvão. A gente tem a limitação do Rio logo depois, né? Ali depois do universitário. E onde é que tem mais áreas disponíveis em conventos São Bento, né? Lá está indo mais para lá da moradia. Obviamente, quanto mais moradia tem, também vai se tornando... Hoje, conventos, a entrada principal de conventos é um centro, né? É como se fosse um centro. Que tem tudo por ali, grandes lojas já estão grandes players se posicionando, tá? Então a gente tem uma
uma questão de médio e alto padrão mais em relação ao São Cristóvão e Universitário, e bastante movimentação de médio padrão em relação ao conventos, né? Só que automaticamente vai tendo zonas também de alto padrão, de gente que é do local, sabe? Então, essas duas é o nosso crescimento. Só que o lado de conventos, ele tem mais áreas disponíveis. Onde ir, né? Vai chegar uma hora que lá vai estar... Aqui para o lado de São Cristóvão, Universitário, é mais verticalização. Mas a tendência é verticalizar muito mais do que horizontalizar. E na parte de conventos, aí Moinhos d'Água, Bom Pastor, mas... Até porque eu penso que pro construtor comprar uma área aqui para cima, né, Universitário ali para cima, é mais caro. Então, para tu tirar a tua rentabilidade, vai acabar... E a Dinamis tem uma visão assim mais ampla do negócio para não depender de um nicho só. A gente atua no baixo, médio e alto padrão porque eles são cíclicos e são de momentos diferentes. Nem tudo tá bom ao tempo todo. Então, agora o alto padrão não tá tão legal, a gente tem o médio e baixo padrão que estão sustentando, tá? Então é muito importante essa diversificação para a gente também ter mais tranquilidade, né, na hora de provisionar o futuro, né? Então, às vezes, o baixo padrão ele vai te sustentar muito, porque aquele ali é o dinheiro de todo dia, é a necessidade da pessoa. Que sempre tem. É a necessidade da pessoa ter a sua casa. Agora, o alto padrão, se eu moro num apartamento 3 quartos no centro, para mim, uma cobertura, vai ser legal. Mas se eu dar tudo errado, eu não estou morando mal. Entende? Já obras menores, Minha Casa Minha Vida, é aquela pessoa que está formando... Estão casando, querem sair de casa, ou mesmo não casando, quer sair de casa, quer ter sua vida, é necessidade básica. Então, acho que uma coisa completa a outra. É a porta de entrada, né? Eu tenho essa visão de empreendedor que a gente não pode depender de um único nicho. É que tu falando na parte de construção, anteriormente vocês falaram, né, quando eu fiz a minha casa, mais ou menos uns 20 anos atrás, um piso que tu ou comprava um piso de R$11,90, ou porcelanato custava algo que não cabia no teu bolso. Isso, 111. E hoje, tá? Se tu for montar, hoje tu for olhar, né, tu vai montar tem porcelanato a R$49,90, R$59,90. Claro que existe diversos, né? Sempre vai ter o alto padrão do alto padrão. E as casas, até esses dias eu brinquei com o Samuel, né? Tipo assim, ele tem uma casa fantástica, um apartamento fantástico, e eu tenho um outro amigo meu também que eu fui, eu ainda brinco, tu vai na casa, uma casa mais humilde, ou de antigamente, é cheio de balcão e armário, que aquilo era, fiz uma cozinha sob medida, vários armários. Hoje, o menos é mais. Então, tu tem lá, tá mais clean, tem uma adeguinha com uns pedacinhos de ferro, e aquilo ali virou moderno, virou alto padrão. Isso. Então, não se torna... Hoje, tu quiser fazer uma casa pequena, de 50, 70 metros quadrados, e tu ter algo mais parecido com o alto padrão, não ficou... Está muito acessível. Está acessível, está na mão da pessoa, né? E eu digo, é isso que sustenta o mercado. Quando tu vai restringir para poucas pessoas, não é o... Todo mundo fala, Estados Unidos capitalista e tal, mas assim, lá todo mundo tem dinheiro. E eu acho que isso que é todo mundo tem acesso a tudo, né? Isso que vai fazer a economia girar. O dinheiro não pode ficar concentrado em poucos. Ele tem que ser mais circular, amplo. Porque a pessoa pensa só uma pessoa que ganha o seu salário para viver. Ela não vai guardar. Tudo que ela ganhar, ela vai gastar para necessidades básicas. Isso gira a economia, né, gente? Então é muito importante que todos tenham acesso. Claro que uns vão ter mais, outros vão ter menos. Isso é normal. Nunca vai ter uma igualdade 100%, todo mundo sonha. Seria lindo, mas utópico. A gente sabe que meio utópico esse negócio, né? Então, essa questão do ter o alto padrão em construções menores é muito bacana. Que nem nós, como Dinamis, hoje a gente atua na faixa 2, não na faixa 1, porque a faixa 1 é uma coisa que envolve governo e etc. Mas a partir da faixa 2 do Minha Casa Minha Vida, a gente entrega sempre com porcelanato laminado. Laminado nos quartos e porcelanato. Essa uma esquadria de alumínio, que já é uma qualidade diferente do que era antes, né? Cobra um pouquinho mais, ou pelo menos tu vai ter uma qualidade melhor, a gente vai ter menos pós-venda, porque a gente tinha isso aí também. O tijolo, o cimento, o ferro, uma coisa de baixo padrão, alto padrão é o mesmo. É o acabamento que geralmente vai mudar, e talvez um pouquinho da mão de obra, um pouquinho melhor, mais qualificado ou menos. Então a gente viu que fazendo algumas mudanças, até a questão do pós-venda, menos reclamações, é um piso de melhor qualidade, dá menos problema, porque eu coloquei um piso bem inferior. A pessoa que está comprando é leiga, ela vai me incomodar, vou ter que trocar. O retrabalho é muito pior do que eu investir um pouquinho mais e
Entrega uma experiência para o cliente. Hoje se fala muito em entregar uma experiência para o cliente, né? Não vou mentir aqui, porque pós-venda na construção civil existe, tá? Nunca, esse negócio, o cara que falar que não tem é mentiroso, tá? Não existe. O que eu acho que diferencia uma boa consultora de uma ótima consultora é o pós-venda. O que ela dá de suporte após a venda, entende? A consultora ruim, ela vai ser ruim em qualquer cenário. Mas a média boa para uma ótima é o pós-venda, que diferencia uma da outra. Sempre vai ter pós-venda, óbvio que a gente tenta diminuir o máximo possível. Mas essa questão da acessibilidade, das pessoas terem o celular, mesmo pequeno, mesmo humilde, a pessoa tem que se sentir bem. E hoje existe recurso e existe mercado para isso tudo, sabe? Acho bem bacana isso mesmo. Com relação à acessibilidade e mobilidade, o que vai ser dessa verticalização toda? Se ganha em conforto, em alto padrão, vale a pena esperar 10 minutos do viaduto do São Cristóvão até o alto do parque ou até a Univates? Qual a solução para isso? Essa é uma pergunta que eu estou achando que lá é uma pergunta bem pertinente, ou um comentário bem pertinente. É verdade. O que eu estou achando que eu acho que a gente vai criar nichos na cidade de Lajeado, né? As pessoas vão, não que elas fazer não vão mais coisas no seu próprio no bairro. seu local, pelo menos coisas do dia a dia. Vem fazer um rancho, eu vou lá no mercado, lá no atacado, mas coisas do dia a dia vão ter que estar mais próximas, porque o problema que eu vejo estacionamento, né? Qualquer lugar que tu vai ter um prédio novo, seja ele comercial ou residencial, em volta vira um caos. Pode ser lá no São Cristóvão, pode ser no Florestal, numa área que não está muito urbanizada, que não está muito movimentada. Puxar. É impressionante. Então, tem uma família, cada família tem 2 carros. Então, assim, essa demanda toda, tu não vai estacionar na garagem, vai deixar na rua, ou num comércio. Não tem garagem para todo mundo, e os clientes que vão usar aquele comércio. Então, assim, hoje, por exemplo, que os meus filhos fazem inglês no centro, eu moro no universitário. Para sair de casa, buscar eles no inglês e voltar, 40 minutos. Universitário, centro universitário. No horário, eles saem às 6 da tarde, a gente sai de casa umas 10 para 6 para buscar eles, a gente chega em casa às 6:30. Eu acho que vai chegar um nível que nós vamos fazer assim, eu tenho meu filho lá no São Adolfo, eu vou ter que tentar morar o mais próximo possível do que São Adolfo. É isso aí. Meus filhos estão no centro, vou tentar morar, vai chegar o ponto que vai ter isso aí. Lajeado tá virando Porto Alegre, São Paulo. Só que Porto Alegre e São Paulo tem vias que andam. Aqui não. Não tem. Não tem espaço. Então a gente tem os problemas de grandes cidades, mas a gente não é grande cidade em tudo ainda. Eu acho que a gente sempre foi acostumado a fazer tudo em 5 minutos. Vai até ali, volta. E hoje a gente já não consegue, dependendo do horário. Pega um horário de pico, a gente já não faz mais isso em 5 minutos, tudo né? Tranca, né? Tudo tranca. Mas sabe que a gente está aqui num podcast para a gente sempre trazer coisas boas, né? E a gente, independente de quem que é ou que não é, né? Semana passada a gente trouxe, por exemplo, uma pessoa que era da Rádio Independente. Hoje tinha uma pessoa que trabalhava na Encanto, mas tem o Jornal A Hora. O Jornal A Hora, se vocês permite falar, estão feito um trabalho muito legal sobre os bairros, né? Então, se tu olhar lá, tu vai ver que tem um trabalho que fala sobre os bairros, o que tem naquele bairro, por que está crescendo. Inclusive, nesses dias eu acompanhei lá do Hotel Valer, falando sobre Montanha, que é um bairro, e às vezes a gente não se dá conta de tanta coisa que tem, né? Tu falaste antes sobre conventos, e essa impressão eu já tenho há muito tempo, né? Eu tenho amigos de conventos, quando tu entra lá, realmente parece que tu está numa cidade, tá independente, tem banco, tem grandes lojas, tem supermercados, posto de gasolina, farmácias. Pizzaria. Enfim, pizzaria tem uma das melhores, né? Então, assim está se tornando... Depois do farmácia, que mais tem na cidade é pizzaria. Sinal que o povo come bem e gosta de pizza. Para te ver como é a concorrência, né? Então, mas eu não vejo nenhuma pizzaria mal, né? É difícil, se não der, ela abre e não fecha. Então, é sinal que tem demanda. Tem mercado. O ramo da pizzaria é quase melhor que o da construção civil. Né? Olha, não vou dizer que sim. Só no dinheirinho ali. Se não paga, não leva pizza. Não tem inadimplência. Não precisa da Camila liberar a crédito. Não tem inadimplência, não. E tu, Camila, fala um pouquinho dos teus desafios, de como tu tem encarado essa mudança de mercado, mas que de fato sempre vai existir, o teu cliente sempre vai chegar até ti, mas que claro, que agora tu tem um desafio, daqui a pouco tu tem que brigar um pouquinho mais, se encaixar aqui e ali para poder... porque eu acho que o teu negócio quanto o meu, né, deles é construir, mas a gente é aquele... A gente é que nem que a gente diz, ninguém vai ao Pai se não for através de Jesus, e nós é mais ou menos assim, ninguém vai comprar, está dentro da casa, praticamente, claro, poucas pessoas têm para comprar à vista, se não tiver um financiamento da Camila lá,
ou se daqui a pouco não tiver o consórcio, mas enfim, mas fala do teu desafio de tu poder realizar o sonho dessas pessoas. Eu acho que hoje, quem falou, o mercado, ele tem que rebolar um pouquinho mais, né? Já foi, quando eu comecei, nossa, eu abri as portas, né, o cliente despencava, né? Quando 2012, 2013, aquele boom, assim, meu Deus, financiava. Daí a gente teve uma queda, quando a taxa de juros subiu um pouquinho, depois caiu de novo. Então, assim, hoje está um pouco mais difícil para a gente, aquela venda rápida, né? Sem o cliente pensar muito. Mas, em contrapartida, a gente tem as linhas como Minha Casa Minha Vida, que hoje eles possibilitam muito, eles abriram muitas portas, né? Entrou agora Minha Casa Minha Vida, o Faixa 4, entrou mais uma leva de clientes que antes ficava naquela linha intermediária que tu não sabia, né? Tu não tinha muito para onde jogar. Então, hoje, já possibilita um pouco mais ir para esse lado. Mas eu penso que a gente sempre vai estar aí porque as pessoas sempre vão precisar comprar a sua casa. Ou vai ser a sua primeira casa, ou vai querer dar um upgrade e ir para um outro imóvel, ou vai querer investir, porque a gente vai querer prosperar, né? Então, a gente vai estar aí para sempre. Então, eu penso assim que é um serviço que ele é indispensável. Às vezes é mais difícil, a gente tem que correr um pouquinho mais. Eu digo assim que antes a gente percebia que o cliente ele vinha mais redondo, com a renda mais organizada, com menos restrição no CPF, o vendedor mais ok. Então, hoje a gente percebe que não. A gente tem que trabalhar um pouco mais o cliente, estudar ele um pouquinho, organizar a questão da renda, ajudar a regularizar CPF. Tem que ter, às vezes, um pouco mais de paciência, porque não aprova o crédito numa primeira. Tem que trabalhar o cliente um pouquinho. Ele tem que entender que ele precisa também ter essa contrapartida dele, dessa saúde financeira. Então, hoje ficou um pouquinho mais trabalhoso. Mas o mercado está aí, tem dinheiro, acho, ainda para emprestar. Então, só que tem que ter um pouco de paciência. A construção civil ela é totalmente dependente do financiamento, do consórcio, né? Desses. Não tem como dizer, não é só no Brasil, tá? Estados Unidos, entre outros. E o nosso sistema bancário também é muito seguro. Então, essa história que nem teve de bolha imobiliária no sentido crise bancária junto, é muito difícil isso acontecer. Até porque os imóveis, eles ficam em garantia, né? Até que a pessoa pague tudo. Então, o mercado brasileiro, sem dúvida alguma, mas o mercado mundial é totalmente movido, o mercado imobiliário é movido a financiamentos, tá? Ou a consórcio, não adianta. É nisso aí. Então, assim, se a Camila disser que agora vai diminuir o ritmo de financiamento, eu já começo a ficar mais preocupado, e porque vai refletir lá na frente, tá? Então, a gente tem esse parâmetro. Uma cadeia, e aí, né? Às vezes eu falo com o Baced, né, o marido da excelentíssima aqui, como é que tá o financiamento? Tá legal, opa, então tá mantendo. Agora não tá tão legal. Mas o que não tá legal? Qual o ramo? Faixa 1, 2, 3, 4, Minha Casa Minha Vida, SBPE ou alto padrão. A gente consegue ter esse nível de conhecimento e de estatística para poder também nós, vamos mais para esse lado agora, vamos mais para aquele outro, tá? Sabe que até os próprios bancos hoje, com essa questão, a gente falando do funding, né, que é onde os bancos vão buscar o dinheiro, né? Essa linha, por exemplo, que a gente fala o alto padrão, mas que não é só o alto padrão, né? A linha intermediária também. Pega na poupança, pega na LCI. Então, os bancos, além dessas formas, eles têm buscado outras formas de captar esse dinheiro para emprestar. E hoje, quem quer comprar um imóvel, por mais que a taxa esteja um pouco mais alta, quem tem a necessidade de comprar, vai comprar o imóvel. Eu brinco assim, hoje, se o banco aprovou o teu crédito, cara, compra, mesmo que a taxa esteja mais alta, depois, quando baixar, tu pode fazer a portabilidade para outro banco, mas aproveita, porque como o dinheiro está um pouco mais escasso, os bancos acabam subindo a régua na hora de liberar o recurso. Então, assim, se o banco aprovou, você tem que correr para o abraço. Mas tu sabe que o ramo imobiliário, ele está muito semelhante, que eu trabalhei, né? Você sabe, em diversos tempos em período de concessionária, né? Em concessionárias. Então, nós éramos do tempo que praticamente tu abria a porta, o cliente caía para dentro. Que foi o que tu falaste. Quase que tu tinha que dar uma senha, vou te atender, tu aguarda um pouquinho que eu já vou te atender. A venda acontecia muito, muito fácil. Não fazia se vendia sozinho. Vendia sozinho. Era o que acontecia? O cara sentava na frente, tu passava o cadastro do cara, 100%. Quem é que queria comprar um veículo 100% financiado, sem nenhum réu de entrada, com uma taxa boa, que dava, financiava 20, tu pagava 25, 30, eram juros baratos e tu financiava 100%.
né? Depois começou a dar o quê? Começou a dar inadimplência, né? Hoje a gente fala em taxa Selic mais alta, juros mais altos, restringindo, pessoas endividadas, mas sempre vai acontecer, porque nunca parou a venda na concessionária do carro, da moto, né? Limitou um pouco, aquele cara que daqui a pouco não conseguia, ele comprou um carro usado, então sempre vai ter. Daqui a pouco ele não vai conseguir, eu preciso financiar 500 mil, para me comprar lá minha casa de alto padrão, não consigo, tu vai dizer, Camila, mas eu consigo te liberar 250. É um mercado que não vai parar porque não depende só da Camila ou só do Samuel. Quantos empregos tu gera? Quantas pessoas que fornecem para ti geram empregos? Então, assim, é muita gente que depende da construção civil. A construção civil puxa o país. Então, sempre vai ter algum benefício diferente para a construção, para o fomento do crédito imobiliário. Por questões de empregabilidade mesmo. Total. Né? Emprega muita gente, sabe? E ainda a construção civil, comparando com outros ramos, ela é muito arcaica ainda, no sentido do pedreiro, ela tem poucos equipamentos de alta tecnologia. Ela precisa da mão de obra. Ela precisa da mão de obra, ela é totalmente dependente da mão de obra. Tá? Então, a gente sempre fala que, por mais que... Por isso que eu também falo a questão de problemas que dá em edificações. E por enquanto ainda vai ser difícil, até a gente tem novas tecnologias, mas, por exemplo, assim, os caras têm lá o ramo de automóveis, tá? Eles têm lá, eles fabricam automóvel, eles têm toda a tecnologia, só um robô. Hoje numa fábrica ninguém toca, quase não tem ação humana diretamente, e dá recall volta e meia. Aí na construção civil o cara tem lá uma trinca, um detalhe lá é o fim do mundo. Só que são pessoas que fazem, sabe? Então eu até acho que a gente tem poucos problemas. Na nossa região, uma região muito... A mão de obra, ela é qualificada, tá? A gente sempre quer melhorar, mas ela é qualificada comparando com outras regiões, né? Então a mão de obra é uma questão muito interessante desse mercado aí que a gente tem enfrentado dificuldades, mas mais que dificuldades, desafios, tá? E o mercado também, ele tá muito ativo e não passivo. Acho que hoje a gente tem que ir mais em busca do cliente do que o contrário, tá? Então, acho que esse momento também é importante. Mesma coisa na mão de obra. Eu tenho que ir em busca da mão de obra. Ela não tá ali. Fechei uma edificação, agora eu vou lá, ligo para 2, 3, fechei a mão de obra. Não, eu já tenho que pensar antes, sempre ter, vamos dizer, meios de investimentos em RH para a gente estar sempre podendo contratar antecipadamente, né? E essa escassez da mão de obra, como ela influencia no teu custo? Ela influencia. Hoje, até anos atrás, quando eu me formei lá em 2006, vamos supor que a mão de obra era uma média, tá? Ela compunha 30-35% do CUB. O que é o CUB? É o custo unitário básico. O Sinduscom, todo mês ele pega lá preços de materiais de construção e ele divulga para o mercado, tá? Hoje, a mão de obra está quase a metade desse valor. Então, conforme tem escassez, tem que aumentar a mão de obra, ela está incidindo muito no preço final do imóvel. Então, isso também é bem... Tem uma questão não social, mas eu sei que a gente veio do interior há 20 anos atrás, né, buscando alguma alternativa de vida melhor, e aí a qualificação, o estudo, a faculdade, ela foi uma porta para isso, né? E eu acho que cada vez mais, e de uma forma bem positiva, as pessoas elas estão tendo mais oportunidades também de crescer, de fazer um curso técnico, de fazer uma graduação, fazer uma pós-graduação depois. Então, são coisas positivas. Por quê? Porque aumenta a nossa qualificação e a nossa capacidade de desenvolver coisas novas, coisas diferentes, né? Por outro lado, a gente não tem mais tanto aquela pessoa que tem dificuldade de acesso e que há pouco tempo atrás é o cara que ia ser pedreiro, é o cara que ia ser servente, é o cara que ia ser... Então eu vejo de uma forma bem... São dois olhares, diferentes, né? O bem positivo, que eu acho, porque dá à pessoa a possibilidade de crescer, desenvolver, de ter uma remuneração melhor, inclusive, né, trabalhando com mão de obra, né? E eu fico feliz porque eu sei como é lá sem muita oportunidade, sem muita possibilidade, né? Então, a empresa que perceber que é uma oportunidade, essa escassez de mão de obra, de tu estar tendo no teu time, tendo na tua equipe pessoas mais qualificadas também,
Ah, com certeza. acaba sendo um diferencial, né? Até para o empresário, né, da construção, como tu vai manter também a tua mão de obra fiel a ti, no caso, né, que tem que proporcionar, enfim, ou capacitar eles para que eles continuem contigo, porque se vem outro oferece mais, já leva. Então, eu não sei, né, como funciona. A gente tenta fazer essa questão. Hoje a construção civil está bem humanizada no sentido de ergonomia. O pedreiro não faz mais tanta força que ele fazia anos atrás, que daí com 60, 70 anos, 50 e poucos, talvez estava com problemas de coluna, problemas de... Hoje tu tem lá, toda a obra tem uma grua, essas de grande porte, tá? Existem ferramentas para diminuir esse problema. Então, deveria estar atraindo mais pessoas também. E só que, ao mesmo tempo, a gente iniciou um prédio aí, uns 6 meses atrás, a gente estava com dificuldade de um operador de grua. Porque o operador de grua tinha que ter 2º grau completo. Isso era uma dificuldade. O que a gente fez? Pegamos um funcionário nosso, pagamos então para ele fazer o 2º grau dele ali de uma forma um pouco mais rápida, para ele ter o diploma, para ele poder trabalhar com grua, né? Mesmo que ele hoje ele não trabalha mais conosco, foi para outra empresa, talvez está trabalhando em outra... Ok, qualificamos, faz parte do negócio, né? Mas é uma questão que a gente tem, com a tecnologia, eu acho que vai atrair pessoal mais qualificado para a construção civil. Ele deixa de ser uma coisa sacrificante para se tornar um trabalho digno. E hoje em dia é bem pago, tá, pessoal? Até o que a gente vê na própria agricultura. Quantas pessoas saíram do campo e hoje, quando tu volta para o campo, as máquinas cada vez com mais tecnologia, os jovens hoje já querem voltar para implementar a tecnologia no campo, né? Então, acho que a construção civil também, a gente vê, quando falou meio arcaico, mas não... A gente tem inovação, isso né? Eu puxo a brasa que nós, como consultores civis, a gente tem que, quando vem novas tecnologias, a gente tem que implantar, porque senão vai ter problema. Precisa sair na frente, né? Precisa sair na frente. A gente vai enfrentar problemas ali na frente. O meu marido que brinca, né? A oficina que trabalha, por exemplo, só com carro manual, não trabalha com um carro elétrico, por exemplo, tem que se atualizar. Como é que vai chegar um serviço daqui a pouco um carro elétrico, o cara não sabe mexer na oficina? Vai ficar para trás, não vai ter serviço, né? Porque tudo vai mudando, todo mundo tem que se reinventar o tempo todo, né? E que bom que apareceram essas novas condições de trabalho melhor para as pessoas, né? Com certeza. E eu falo isso porque, por exemplo, meu pai, ele trabalhou muitos anos na BRF, fazendo um trabalho manual, né? De pegar uma caixa de uma esteira, colocar na balança, tirar da balança, botar na esteira, enfim. Com 60 anos, ele estava praticamente inválido, né? Isso não é legal para nenhum. Então, por isso que eu acho que vale a pena sair na frente, né? Porque, poxa vida, os colaboradores, eles fazem parte. Não, sem imagina, eu vou fazer um edifício. Eu não vou lá botar a mão na massa sem os pedreiros, sem o servente. Não tem obra, eles são colaboradores, não são funcionários. Outra coisa que a gente sempre fala, o servente é o menos instruído da obra, né? Não é ele que faz a argamassa? Então ele é o químico da obra. Então o químico da obra é o que menos ganha. Assim, são contradições que a construção civil, né, tem que muito a melhorar, tá? Então, ao mesmo tempo, hoje tu já tem argamassas prontas, que a gente tenta ao máximo possível evitar de fazer argamassa na obra. Ela vem de uma concreteira que tem toda uma tecnologia, porque a gente, o que menos ganha na obra e o menos qualificado está sendo o químico da obra. Então a gente tenta, essas mudanças já estão ocorrendo, né? Por quê? Para ter pessoais mais qualificados para trabalhar na construção civil. Eu estou vendo muito também a inserção de mulheres na construção civil, que não existia nunca, principalmente em acabamentos, tá? Deve ser. Não, e outra coisa, tu viu que tem uma mulher lá assim, ó, graças a Deus, o acabamento se tu vai comparar, elas são infinitamente melhores no acabamento do que os homens. São mais caprichosas, cumprem prazo, são mais determinadas, escutam ordens, tá? Então, eu tô vendo, só na parte bruta ainda não tem tanto, mas na parte de acabamento eu acho muito bacana aí, sabe? Inserir. Geralmente vem o casal, o meu colocador de piso, né? Que até um amigo nosso, ele tem a esposa que coloca piso junto com ele. Então, eu acho bacana isso aí, sabe? Isso aí é uma coisa que está evoluindo, muito por isso também, por bons salários que estão sendo aplicados na construção. Então, essa questão das mulheres também é bem importante. Tecnologia, como ela embarca na construção civil, para além do arquiteto, do engenheiro que está lá fazendo o programa com software. A gente, vamos dizer assim, a tecnologia ela está presente, tá?
Mas na nossa região a gente tem que ir uma questão de cultural, a gente tem que... Hoje, se eu fizer, existe tecnologia, por exemplo, para fazer uma casa com isopor, né? Vamos falar na linguagem popular, que eu insiro concreto dentro e reboco com ele por fora. Se alguém ficar sabendo que uma casa de alto padrão tiver isso, por cultura, é capaz de eu investir nisso e não conseguir vender no preço que eu acho justo ou na velocidade que eu acho justo, por causa dessa questão cultural. Ou falta de conhecimento. A nossa região tem muito disso, né? O tijolinho, maciço das olarias, isso impede, a questão cultural hoje é o que mais impede a construção civil, principalmente no nosso vale, de se modernizar ainda mais. Até se o tijolo é maciço, se tem 6 furos. O gesso acartonado também, né? Diferente. O pessoal, tu vai lá, tu faz um laudo que o gesso acartonado, ele tem um desempenho térmico e acústico melhor. A pessoa vai lá, bate, mas não é forte. Então, a gente tem que desmistificar preconceitos, né? Então, isso com... A caixa ajuda muito disso. O que eu uso? Como é que eu uso de argumento? Para não ficar entrando dentro... A caixa permite. Daí já é meio caminho andado. Mas no alto padrão ainda é um problema. Essas novas tecnologias. Em edifício, não. É uma coisa que já está indo aos poucos. Só que se as construtoras não se juntarem para ver essas novas tecnologias, sempre tu vai esperar alguém dar o primeiro passo, esperar ele dá certo. Abrir lá o mato para ver se não vai ter algum bicho 7 cabeças lá. Ele se deu bem, agora eu vou. E daí fica um querendo dar saco, e fica todo mundo aqui. Isso é um problema. Mas o que tu fala nisso aí é visto na questão de pré-moldados. Antigamente tu via os pavilhão lá, os caras botando tijolo até em cima. Isso. Hoje tu faz um pré-moldado, faz aí um pavilhão comercial em 30 dias, talvez nem isso, entendeu? Isso. Então, talvez as casas também vai chegar no momento, o que a gente precisa fazer? Nós precisamos baratear um pouco. Uma classe média, baixa, o que a gente vai conseguir fazer para dar uma moradia própria? Porque vai ter outras alternativas, né? Vai ser de outras formas, mas enfim. Né? Só que isso tem que vir mais em questão de associação, né? Tem que vir a classe, porque senão vai ficar esse jogo de mercado de empurra-empurra, né? Mas tu vê que tá fazendo daquele jeito, né? Não é bom, né? Tu falou do isopor, né? Fale mais sobre isso. EPS, tecnicamente, né? EPS, como é que é um revestimento? Por exemplo, antigamente não se usava. Hoje, onde é que se usa mais o EPS nas obras? Na nossa região está bem solidificado isso, é nas lajes. As lajes pré-moldadas, antigamente, tu usava a vigota de cerâmica para fazer o preenchimento, para não gastar com concreto, para ter maior... Hoje tu está usando muito isopor, porque ele é mais leve que a vigota, e ele tem, hoje, com a tecnologia, com os avanços dos cálculos estruturais, né, se está usando bastante isso nas lajes, certo? Não como acabamento, mas como hoje tem também EPS e outras coisas para roda-forro e rodapé, né? Rodapé não tanto, mas tem também. Então tem tecnologia muito para isso. E agora essa questão das paredes também, de isopor, né? Ele serve, na verdade, como, vamos dizer assim, como ele não tem a função estrutural, ele serve como preenchimento barato, né? Para também baratear custo e velocidade de mão de obra. E, por exemplo, essas casas que eles fazem, vamos falar agora de questões biológicas, pelo amor de Deus, ninguém leva para o outro lado. A gente sabe que o homem tem uma aptidão física maior que uma mulher. Essas casas que tem de isopor, para na hora de montar, por exemplo, a mulher poderia ajudar em todas as etapas da obra, depois vem o caminhão que concreta, então, vamos dizer assim, a gente vai acabar inserindo novas pessoas no mercado de trabalho, mas ela qualificada, tá? Ela não pode ser aquela pessoa totalmente leiga. Eu sou leigo e até se alguém estiver nos assistindo, acho que é isopor na parede, ele serve de forma. Tá. E depois ele serve também de preenchimento com uma densidade, com um peso específico baixo. A gente vai ter economia de fundação, de ferragens e de um monte de coisa, e não dá aquela... O que hoje mais demora numa casa? É aquele tijolinho por tijolinho do pedreiro, colocando isso. Isso é uma coisa que demora, levantar paredes. A questão térmica também influencia? Elas são todas testadas, tá? Influencia, com certeza, tá? A gente for muito na questão... Termoacústico. Termoacústico é massa, pessoal, tá? Obviamente que daqui a pouco, se a gente vai pegar a mesma parede com a mesma espessura, que tem isopor ou que não tem isopor,
talvez com a mesma espessura, o tijolo maciço ele talvez vai ter um desempenho melhor. É massa, tá? Sim. Só que tu pode ter uma parede um pouquinho mais espessa, não tem problema para atingir a mesma questão de norma de desempenho térmico acústico, né? Então a gente tem essas variações. Até tá? porque isso também é regulamentado, né? É tem tudo regulamentado, a gente não tem tudo que, isso, a gente né? tem que atender a norma. Eu falo isso independente, porque é uma evolução. Mas, né? por exemplo, é muito melhor isopor do que aquele tijolo 6 furos tradicional. Tijolo maciço é uma coisa, 6 furos é outra. Então, entre tu ter uma casa com uma parede de tijolo 6 furos tradicional e essa com isopor, que vai ter o concreto também, eu ainda acho vantagem. O concreto ele vai na parte interna ou é externa? Ele vai na parte do meio. Do meio. Vai na parte do meio. As duas bases dentro do concreta, com um pouco de ferro, e por fora vai uma malha de ferro que depois vai ao reboco, né, de argamassa. Então, esse conjunto, esse sistema, ele tem a mesma função térmico-acústica e de resistência de uma parede normal, né? A gente tem que ser menos preconceituoso nessa área. Olha aí, pessoal, não é porque a parede é de isopor ou de tijolo furado, por exemplo, cerâmico furado, que vão ter... A questão de segurança é a mesma, né? Só que, claro, quem tem, vamos dizer, o alto padrão, que tem o dinheiro para pagar, ele ainda vai... Sim. Tem mercado para todo mundo, tá? Mas eu acho que para a gente ter mais inclusão cada vez mais em moradia, esse tipo de tecnologia é muito, muito indispensável daqui para frente. E questão de mão de obra e etc. A gente tem... Eu acho que ele é inclusivo tanto na questão de valor quanto na questão de mão de obra, né? E a Caixa Federal financiando, a gente já tem vamos dizer, um respaldo de peso, né? Isso é importante. A Caixa que regula hoje a construção civil do Brasil. Eu quero fazer uma pergunta, né? Se hoje, te poder falar também para as pessoas que estiverem olhando, né? Nos assistindo depois, a pessoa está em casa agora, vai estar olhando o nosso vídeo completo na íntegra no YouTube e vai pensar, essa menina estava falando lá sobre casa. O que a pessoa precisa levar para ti hoje para te encaminhar um financiamento, para te poder, né, dar a pessoa já escolheu, vamos falar que a pessoa já escolheu lá o corretor já achou a casa ideal, mais ou menos tem uma ideia, o que a pessoa tem que chegar até ti e falar hoje? Deixa eu complementar, Cris, claro. na mesma linha. Quais são as faixas também de prestações ou de salário, enfim, tem faixa 1, 2, 3, 4. Eu acho que é bem importante também. A documentação básica, que vai ser o documento de identificação e a comprovação de renda, para a gente já fazer um estudo, uma simulação inicial. Depois a gente vai solicitar a documentação complementar, mas de largada é isso. É entender qual que é a realidade financeira do cliente, o que ele ganha, né? Se vai financiar sozinho, se não vai. E dentro disso... conversar com ele e identificar qual é a capacidade financeira dele, o que fica confortável para ele pagar, a questão da parcela que a gente tinha falado antes, né? Então, assim, a gente vende a parcela para o cliente, que não adianta ele querer, a gente escuta às vezes, o cliente quer financiar uma casa de 500 mil, mas quer pagar uma parcela de 2, né? A conta não fecha, então isso a gente também precisa mostrar para o cliente, então é nessa hora, quando ele chega com esse documento, que a gente consegue abrir as opções para ele. Dentro da questão de faixas... Deixa eu só te fazer uma pergunta, até para deixar bem esclarecido para as pessoas que vão estar olhando. Essa documentação, tá? Tu vai levar para ti a CNH e renda, tá? Indiferente se a pessoa é um empresário, se a pessoa é CLT, se a pessoa é autônoma, profissional liberal, como funciona essa questão para as pessoas daqui a pouco também se orientar e chegar mais, um lead mais quente para ti. Os documentos de renda que a Caixa, né, que é o carro-chefe do mercado, que aceita? Contra-cheque, né, para quem é assalariado, para quem é empresário, para quem é MEI, para quem é autônomo, profissional liberal, imposto de renda, tá? É o documento de largada que a gente pede. Então, o prazo que é legal que a Caixa costumava aceitar para apresentar a primeira declaração encerrou dia 29 de junho. Então, agora, quem não fez a declaração, só para o ano que vem para o banco aceitar, né? Então... tem que ter esse cuidado da questão de prazos. E é muito interessante quem é MEI. Eu sou MEI, eu tenho empresa, né? No MEI, apesar de sair da informalidade, a gente tem muito essa questão de que a comprovação de rendimentos para o banco, ela acontece de outra forma, não é a declaração do MEI que é apresentada, né? O bancário não serve.
O extrato bancário, ele ajuda a embasar a documentação que tu apresenta, né? Por exemplo, o empresário que ele não tem toda a comprovação mensal, né? Não tira todas as notas, tu tem que fazer algum ajuste, né? Comprovação, ele serve para embasar que a pessoa recebe, mas ele sozinho a gente não consegue utilizar como comprovante. Além disso, o Márcio perguntou a questão das faixas, né? Aqui que a gente pratica aqui em Lajeado é a faixa 2, 3 e a 4. A 2, a gente tem os imóveis até 220 mil, teve esse reajuste agora com recorte territorial. A faixa 3 vai até 350 mil e a faixa 4 até 500 mil, né? Então, quem se beneficia hoje do Minha Casa Minha Vida? Quem ganha até 12 mil reais. E aí vai adequando, né? Quanto mais ganha, vai pagando uma taxa de juros um pouco maior, né? Certo. E todos eles praticam com o mesmo tipo de entrada? Consegue fazer uma casa nova com uma entrada menor? Financia até 80%, tanto na construção, quando é imóvel novo, né? Ou na aquisição do imóvel pronto, no novo. No usado, as condições são um pouquinho mais restritas daí. Certo. E quem hoje ganha, por exemplo, acima de 12 mil reais, que quer fazer um financiamento num imóvel de 700 mil, 800 mil, hoje tem esse mercado? Tem, aí a linha SBPE, né, que a gente chama. A gente tem uma taxa de juros hoje em torno de 10,49, que é vinculado ao indexador poupança. Então, ele vem puxado com uma parte fixa e mais uma parte que é a variação da Selic na taxa de juros. Então, conforme depois a Selic for baixando, a parcela do cliente também reduz, né? Então, a gente espera que não demore muito. A expectativa é que se mantenha esse ano ainda, depois comece a baixar. Depois comece a baixar. Expectativa, né? Expectativa, acredito que sim, porque a partir do ano que vem, talvez... claro que o governo, seja qual for, ele tem que sempre colaborar com isso, né? Não é uma baixa que é automática. Cada vez mais o mercado financeiro internacional ele é mais conectado e a gente tem que ser disruptivo nessa ideia de que antigos conceitos hoje não servem mais. Um exemplo disso, trocou já do Banco Central lá, o presidente continuou na mesma linha, até porque não é um que decide, né? É um colegiado, né? Então hoje está muito mais complicada essa questão econômica. Todo mundo tem que fazer o dever de casa. Nós também temos que fazer na nossa casa. Lá, se a gente ganha lá um X valor por mês, a gente só pode gastar X, no máximo X ou X menos alguma coisa. Se a gente gastar X mais alguma coisa, vai dar problema. O governo em si também tem que, hoje em dia, vai ter que colaborar, seja qual for esses, se for outros. A gente tem que, né? O que acontece, às vezes, tu começa a gente falar, principalmente a gente tem falado aqui do mania de financiamento, consórcio, construção. Tu fala uma taxa Selic, as pessoas daqui a pouco imaginam que a Selic ela é algo balizador somente para isso. Na verdade, não. Tudo que tu está consumindo na tua casa, ele tem reflexo disso, né? O que daqui a pouco, o que eu comprava lá, o leite lá que eu comprava de 1 litro, que custava R$5, daqui a pouco vai custar 6, 7, daqui a pouco, eu não consigo mais aumentar tanto, em vez de ser 1 litro, eu vou baixar para 700 ml e o cara nem vai ver. Então, assim, acaba se tornando tudo isso aí. Às vezes as pessoas acham, mas taxa Selic só interessa para quem trabalha lá com financiamento. Não, isso vai implicar no março lá, nos condimentos, na massa, no tudo, e assim está indo para toda a população, né? Então, assim, a gente também... Para o meu negócio consórcio é bom, mas eu também sou consumidor de qualquer coisa. Então, assim, a gente quer que esteja no meio termo. Tem que ser bom, tem que se tornar acessível para as pessoas, ter um pouquinho mais de qualidade, conseguir comprar as coisas, né? A gente sempre diz, o cara que ia no mercado comprava uma determinada marca X, que ela tem um nome. Daqui a pouco a pessoa vai poder conseguir só chegar numa marca de entrada. Então, assim, Dá, mas tem que começar a chegar com que todas as pessoas consigam ter esse poder de compra, poder comprar. E essa economia globalizada hoje não tem, é uma engrenagem. Essa segregação de quem ganha mais, quem ganha menos, isso é uma bobagem, porque um depende do outro, né? A gente faz parte de uma engrenagem. Esse dia eu estava discutindo a questão da IOF, né? Mais IOF. A IOF, então, vai incidir lá nos LCI que a Camila comentou antes, são letras de crédito imobiliário, que, vamos dizer, alguns financiamentos, tirando Minha Casa Minha Vida, se baseiam naquilo ali. Vai aumentar para todo mundo, né? Então, daí, a pessoa que está fazendo a casa, tudo vai aumentar. Com isso, vai aumentar o que? A demanda, talvez não aumente, mas os materiais de construção civil vão subir. Aí, o cara que vai comprar o tijolo, tanto para fazer o Minha Casa Minha Vida, quanto para fazer uma casa de alto padrão, vai incidir em todo mundo, tá?
Então eu vejo que essas políticas econômicas que às vezes ficam tentando jogar para um e para outro, vai sempre incidir na pessoa que tem mais dependência do governo. Então a gente tem que entender que hoje ninguém é inimigo de ninguém. É uma engrenagem que um depende do outro. Eu não construo sem o pedreiro não vive sem o salário da consultora e é um ciclo. E todo mundo é colaborador, né? Então a gente está numa engrenagem única. E parece que todo mundo fica grenalizando essa questão da economia, que eu vejo como uma burrice, né? Nem um lado, nem o outro tão certo. Acho que o Brasil sempre foi um país mais, assim, a grande maioria da população, ela não estou dizendo politicamente, mas ela é mais comedida, mais centralizada nas ideias, não é radical nem para um lado nem para o outro. Isso interfere na economia, gente. O radicalismo, seja para qualquer for, vai interferir na economia, vai interferir na construção civil, na pessoa que vai comprar a casa mais cara, no arroz, no leite, no feijão, em tudo, né? No dinheiro que vai faltar para emprestar, porque fica mais caro para o banco tomar um crédito. E aí, com isso também, com taxas altas também começa a subir combustível, subindo combustível também vai atingir, o leite chega como na nossa casa de transporte, né? Então tá tudo linkado, a gente tem que ter um cuidado quanto a isso, sabe? Quanto mais equilibrado a gente for, eu acho que todo mundo vai sair ganhando, né? O tema da nossa conversa é Fatia do Futuro, ou o título do nosso podcast. A gente faz analogia com uma pizza, que a gente vai colocando os ingredientes nessa pizza, né? A tua fatia do futuro, daqui 5 anos, como ela vai ser? Onde tu quer estar, como tu quer estar? Ela vai ser bem recheada. Bem recheada, muito bem. Borda. Essa vai ter borda. Com bastante borda. Mas a gente faz uma analogia para trazer para a nossa vida pessoal, assim, né? Eu acho que bem recheado. E até para desafiar alguns, né, de pensar daqui para frente também. Embora a gente não tenha certeza do que vai acontecer, mas como tu gostaria de estar daqui 5 anos? Bem organizada com as crianças, assim, né? Todos já bem adiantados na escola, já não tão pequenos, né? Demandando menos, sobrando mais tempo, né? Então penso nisso e na questão do trabalho, acho que sempre a gente se reinventando, né? Então, se vou estar fazendo a mesma coisa, não sei, né? A gente nunca sabe. Mas eu acho que sempre trabalhando na maneira de agregar, de proporcionar melhor qualidade de vida para as pessoas, sempre ajudando a realizar os sonhos. Eu acho que indiferente no que a gente for trabalhar, quando a gente for fazer, enfim, se estiver fazendo a mesma coisa que 5 anos, prosperando, né? Sobre os filhos, eu vou falar uma frase que o professor Cirne, que teve aqui também no podcast, falou: filhos é que nem um jogo de videogame. A próxima fase sempre é sempre mais difícil. Então, bem-vindo ao mundo. Nem fala, né? É uma escadinha. Samuel, tua fatia do futuro. Até então, pegando esse gancho da Camila e a questão de família, para mim, família é tudo. Então, eu sou casado já, né? A dona Marcela, advogada. A dona Marcela, advogada, né? Então eu tenho que andar na linha, né? Senão, não pode falar quantos anos já. Né? Bastante tempo. A gente tem filhos, eu tenho uma filha de 12 anos, um filho de 6 anos. E tudo que a gente faz na vida profissional... Como é que é o nome dessas feras aí? A Isabela e o Joaquim, tá? São duas feras, né? E isso eu acho que move a gente todo dia de levantar e querer ter... A gente quer ter mais, a gente não precisa ter só por ter, né? Só porque a gente tem um porquê. E outra coisa, a gente tem também como Dinamize, como empresa, a Camila também falou antes, a gente é responsável por, hoje a gente tem mais de 100 funcionários CLT. Então, teoricamente, só ali a gente é responsável por 100 famílias. Fora os terceirizados, estamos falando de, 150 para mais de funcionários que são, basicamente, depende da gente. Então, eu tenho a lei da minha família, que depende de mim, né? Talvez a minha família é um pouco mais fácil, porque eu também tenho a ajuda da minha esposa, que graças a Deus a gente trabalha assim como a gente e tá tudo certo, mas na empresa tem o meu sócio para dividir esse peso aí, a gente também tem que ter, muita gente depende da gente, sabe? Então, primeiro que eu falo, o empregador não é inimigo do empregado e vice-versa, né? Então a gente tem que se unir, tudo tem que virar uma família. Eu acho que o nosso Vale do Taquari é muito próximo por isso, né?
A gente teve ajudas também. Por que a gente teve ajuda do Brasil inteiro aqui no nosso vale na época da tragédia? Porque a gente é um povo trabalhador, a gente é um povo familiar. Todo mundo que vem para cá gosta de ficar. O nosso vale é muito bacana nesse sentido, sabe? Acolhedor. O gaúcho é acolhedor no geral. Mas vamos puxar a sardinha para o nosso lado. Nosso vale é muito bom, né? Geograficamente estamos bem localizados, geograficamente no estado, é um centro do estado e são pessoas acolhedoras. Todo mundo que vem para cá gosta. Então, eu acho que a gente está numa região muito familiar, tá? E eu vejo isso... Então, o que eu quero? Que as pessoas cada vez se tornem melhores. Eu quero que alguém entre na minha empresa, cresça. Se ele for para uma outra empresa para crescer, eu vou admirar por isso. Aí novas pessoas serão contratadas, terão novas oportunidades, né? E a gente tem que crescer na vida, tanto na parte familiar e na parte profissional, né? Uma coisa não vive sem a outra, né? Uhum. A gente fala, mas tem muita essa hipocrisia do dinheiro. Tá, mas o dinheiro para luxo é uma coisa, mas para coisas básicas da vida, tu ter, vamos dizer, ter saúde, tu ter moradia, tu ter alguns momentos de lazer, é direito de todo mundo. Então, acho que tem que buscar. Todo mundo tem que buscar e tem o direito de ter isso, né? Porque também tu ter dinheiro e não ter família não adianta nada, e só ter família e não ter o básico também é um problema, né? Porque, então, a gente tem que ter... O meu futuro, o que eu vejo daqui a 5 anos, 10 anos, é esse equilíbrio familiar e também sempre buscando manter a empresa para que essas famílias fiquem felizes aí, né? Show de bola. Procurando cidade para botar mais vertical, porque aqui Lajeado já não vai mais caber daqui a 10 anos, acho. Vai faltar terreno. O que tu falou uma coisa legal, né, de sonhos, assim, que realmente eu também acho que é algo que nos motiva, né? Uhum. A gente é pai, mãe, o Márcio também é pai, então, assim, um dos maiores sonhos é a gente levantar de manhã cedo para a gente poder fazer o que a gente tem que fazer para o nosso ego, para o nosso sentir bem, mas principalmente o intuito de... tem 3 crianças em casa, tem 2 crianças em casa, então a gente sempre tem que ser movido, além dos nossos sonhos, os sonhos dos nossos filhos, né, de poder dar uma qualidade melhor. E tu falou ali, eu me lembrei de um slogan, não falo bem inglês, né, mas The Power of Dreams, que era o poder dos sonhos, né? Que essa Honda, onde eu trabalhei muitos anos, eles têm como slogan isso aí. E é muito legal, né? Porque é o poder dos sonhos, aonde vai te levar. Porque se tu é um cara que tu não tem sonho, daqui a pouco, né? Para mim eu acordar, vou ir trabalhar, vou fazer 3 massas de bitoneira, tá bom? Para mim, tchau. Amanhã eu tô aqui. E isso, as pessoas que têm sonho, com certeza vão prosperar. Né? O cara que começou como servente, vai ser pedreiro, vai ser mestre de obras, e daqui a pouco, amanhã ou depois, tá abrindo a construtora dele. Né? A ambição é saudável nesse sentido, né? E no caso, o dar algo a mais, né? Sempre que tu dá o algo a mais em todos os... É que a gente é meio... como a gente no financiamento é imediatista, vamos usar mais o consórcio, talvez o financiamento sempre vai andar sozinho. Por quê? Porque a gente tem que ser menos imediatista. A pessoa quer hoje... Primeiro ela quer saber o que ela vai ganhar para depois o que ela vai fazer. Sempre tu dá o teu algo a mais... Se não for hoje, é amanhã. Se não é aquela pessoa que está dando algo a mais, quem trabalha certinho, as notícias se espalham rápido, sempre vai ter oportunidade. Sim. Então, o algo a mais, eu acho que faz a gente crescer na vida, sabe? Acho bem importante isso. O tempo passou, está na hora de encerrar o programa. Sério? E eu quero te dar a oportunidade hoje de tu encerrar o programa. Então, pessoal, queremos agradecer então a Camila, tá? Quem quiser comprar a sua moradia própria, que siga ela lá, Camila Dalpian Bacégio, né? O seu Diego, que trabalha com seguros também, se precisar, né? Não podemos deixar de fazer a merchandising. Tá venda casada. E o Samuel, também muito obrigado pela toda a sua expertise, que a gente não pôde ser mais técnico, mas foi muito legal saber um pouco mais de como anda a construção, né? Também que sigam a Dinamize, essa construtora gigante que está cada vez mais tomando espaço no mercado lajadense e regional. Então, você que está nos assistindo em casa, siga a nossa página no Instagram, Fatias do Futuro, a nossa página no YouTube, né, que lá a gente vai colocar os vídeos na íntegra. E agradecer ao Márcio também, né, por essa noite maravilhosa, onde a gente fizemos 2 episódios, né, e que contamos aí com 2 pares gigantes. Obrigado pelo aprendizado. A gente que agradece. Só agradecer pelo convite. Obrigado, gente. Fatia do Futuro. Vai lá. Até a próxima.